Olá amigos, eu sou Eugênio Lima, gerente administrativo da Vonix, e nós vamos falar hoje sobre um tema de suma importância para você na sua estética automotiva, que é a gestão financeira. Por falar nisso, você sabe quanto você teve de lucro esse mês? E você sabe o que é Prolabore? O que são custos fixos, custos variáveis? Se você não sabe ou quer se aperfeiçoar, então essa aula é para você. Nós vamos te ajudar, pois fazer a gestão financeira da empresa não é de forma alguma uma tarefa fácil. Mas é hora de tomar as rédeas para crescer ainda mais em 2022. Afinal, nenhuma empresa sobrevive sem um controle eficaz de suas finanças. E é essa administração que permite criar planejamento, embasar decisões, traçar metas para o futuro e, claro, ter dinheiro suficiente para se manter competitivo no mercado. Sem ela, as empresas estarão suscetíveis à falência. E aquele seu sonho de empreender pode ficar para trás por conta de uma má gestão. Vamos falar agora sobre o que é gestão financeira. Você pode entender gestão como o ato de gerir ou administrar algo. E na área financeira, isso significa fazer o controle dos recursos da empresa. Basicamente, é organizar e monitorar todos os dados sobre o dinheiro do negócio e assim ter mais clareza para empreender e tomar decisões. Com a visão integrada das finanças e informações realistas à disposição, você não só entende qual a sua realidade, mas também consegue se planejar melhor para o futuro. Dessa forma, podemos dizer que a importância da gestão financeira para as empresas está justamente no fato de que ela garante o fôlego para o seu negócio crescer e gerar valor, que é o que nós queremos. Sem ela, você passa a empreender sempre se baseando em achismos e corre o risco de perder o controle das obrigações. Ou seja, as chances de tudo dar errado, elas crescem. E por meio da gestão financeira, você garante que tudo o que você precisa para analisar a empresa, destinar os recursos e tomar as decisões sobre os melhores investimentos ou até corte de gastos. Além disso, ela lida com a organização do dinheiro que você recebe, com o pagamento de suas obrigações, capital de giro, entre outras questões importantes. Então, fazer a gestão financeira da empresa é uma etapa básica para a sobrevivência dela no mercado, pois a saúde financeira deve ser uma prioridade para garantir as condições para que o negócio se mantenha e cresça com o tempo. Afinal, sem dinheiro a gente não consegue perpetuar o negócio. Principalmente em uma empresa que está iniciando agora, dando seus primeiros passos. Então, qualquer erro ou urgência, ela pode comprometer as finanças. Sendo assim, é preciso nós termos o máximo de cuidado para não ir à falência. Com um controle sólido, você consegue encontrar gargalos na sua gestão, otimizar suas finanças, além de planejar investimento, pensar no teu crescimento. Além disso, somente com a gestão financeira o empreendedor vai saber se está no caminho certo ou não. Se pode validar sua estratégia, corrigir erros, sempre com base em informações, para tomar decisões assertivas. Então, por isso que nós precisamos sempre levar a sério esse assunto. Então, quem faz a gestão financeira do seu negócio? Para você que está começando agora, que o único funcionário é você, então o ideal é você, empreendedor, fazer a sua gestão financeira. Nós já falamos sobre o que é gestão financeira e quem faz a gestão financeira, que é você, empreendedor. Então agora nós vamos discutir sobre elementos da gestão financeira. Então, para dar os primeiros passos no universo da gestão financeira, antes você precisa conhecer esses principais elementos que fazem parte dela. Então, aqui eu listo itens que você sempre precisa ficar de olho para manter em dia os seus controles. Vamos começar com o capital de giro. O capital de giro não é nada mais nada menos do que todo o dinheiro que o seu negócio tem para utilizar. Ele é como se fosse uma reserva que garante o funcionamento da empresa. Com ele, você controla o que recebe de compras dos clientes para realizar os pagamentos da sua folha de pagamentos, fazer compra do estoque, pagar suas contas como água, luz, telefone, comprar produtos e por aí vai. Então,
para manter o giro sempre equilibrado, você precisa saber qual é a média de prazo entre os seus recebimentos e a necessidade de aquisições junto aos seus fornecedores. Por exemplo, o seu contas a pagar e o teu contas a receber. Então nós vamos falar agora um pouco sobre o teu ciclo operacional. E isso é muito importante para a sua empresa. Quer saber como é? Vamos lá. O ciclo operacional, ele precisa englobar como eu recebo o dinheiro dos meus clientes e como eu pago para os meus fornecedores. Ou seja, se, por exemplo, vamos usar aqui um exemplo, eu recebo dos meus clientes em até 2 vezes, eu parcelo os meus serviços em até 2 vezes, então eu preciso comprar em mais parcelas, porque eu recebo o dinheiro já vai estar na minha conta para que eu consiga fazer os pagamentos. Isso é o ciclo operacional. É sempre você comprar em mais parcelas do que o que você recebe. Porque aí você já vai ter o seu dinheiro lá no bolso, guardadinho, para o momento que chegar as parcelas que você tem a pagar. Então, é indispensável que você organize o que você precisa pagar e o seu contas a receber dos seus clientes. Lembre-se que você deve ter o controle de todos esses recursos que entram e que saem. Só assim será possível pagar as contas no momento em que elas chegam. A ideia é sempre negociar esses prazos com os fornecedores, para que eles coincidam com os períodos dos recursos recebidos. É exatamente o que nós acabamos de falar sobre o ciclo operacional. Você emite nota fiscal? Então, como você já deve saber, a nota fiscal de produtos ou serviços, elas são obrigatórias. E é por meio disso que os impostos são calculados. Isso quer dizer, então, que provavelmente, se você fizer essa emissão, ou se você planeja isso, você precisa ter um sistema que vai emitir as suas notas para manter tudo organizado, para que você não tenha dificuldades na hora, por exemplo, da declaração do teu imposto de renda. E aí, outra dica que eu te dou é manter todas as notas fiscais dos seus últimos 5 anos ou sempre guardadas, pois o fisco pode exigir essa documentação. O outro elemento que nós vamos falar é o fluxo de caixa. E olha, não se engane, fluxo de caixa é algo que quebra a empresa. Então, monitorar o fluxo de caixa é ter esse acompanhamento constante das entradas e saídas de dinheiro do seu negócio. Aí eu pergunto para você, você está fazendo isso? Você tem anotado todas as saídas de dinheiro do seu negócio? Você tem anotado tudo que você recebe? Como é que você está fazendo hoje? Porque com ele você entende o comportamento financeiro da empresa. Você consegue fazer projeções, até para você se planejar melhor. Isso é indispensável para você manter as suas contas em dia, planejar novos investimentos, um crescimento que você queira fazer e garantir que as suas finanças não entrem no vermelho. Um outro elemento, e aí muito importante, a gestão do estoque. A gestão do estoque é importante para você entender como funciona a saída de produtos do seu negócio. E aí você precisa controlar os produtos que estão sendo utilizados. Está havendo desperdício? Onde estão os desperdícios da sua empresa? Você está usando mais produto do que o necessário? Responda essas perguntas. Fique com esse exercício para você. Porque, mais do que repor os itens que estão faltando, esse entendimento permite que você equilibre as compras. De repente, daqueles produtos que as pessoas procuram mais, um serviço que você pode agregar mais, que deixe mais um dinheiro para você. Então você pode passar a se concentrar nesses serviços que deixam esse lucro melhor para você. E é por isso que esse gerenciamento garante o equilíbrio do teu estoque. Por quê? Tanto produtos em falta quanto em excesso vão gerar prejuízo para você. E é por isso que o próximo elemento é o planejamento financeiro. E ele está diretamente relacionado à gestão financeira de empresas. Basicamente, é ele que define o que fazer com as informações que nós acabamos de falar. Então, para que você tenha um bom planejamento financeiro,
é preciso você entender a situação atual do negócio e as suas expectativas. O que você quer com o seu negócio? Você está querendo crescer mais rápido? Você está querendo simplesmente fazer uma estratégia de manutenção? Ou você simplesmente quer sobreviver? Qual é a tua expectativa quando você montou o seu negócio lá atrás? Porque com essa gestão, com esse planejamento financeiro, você garante que os recursos estejam usados de forma estratégica. Porque ele vai ser o principal responsável sobre tuas decisões de investimentos, corte de custos, controle financeiro e até mudanças na gestão do teu negócio. Vamos agora para o próximo tópico do nosso curso. Olha as entregas que nós já fizemos. Nós falamos sobre o que é gestão financeira, sobre quem faz a gestão financeira, sobre os elementos da gestão financeira e agora nós vamos falar sobre os erros da gestão financeira. Você precisa conhecer os principais erros para fazer gestão financeira para que isso não seja comprometedor à saúde financeira da sua empresa. Então, vamos falar aqui sobre algum deles. O primeiro erro que eu vejo muito por aí é não definir um prolabore. Mas, como eu perguntei lá no início, você sabe o que é o prolabore? Prolabore, gente, é uma espécie de salário que o dono da empresa define para si mesmo. Ou seja, essa definição ela é essencial para evitar que o empreendedor retire do caixa da empresa dinheiro extra para pagamentos de contas pessoais, que é aí quando começa a prejudicar o orçamento da empresa, porque ele diminui valores que poderiam ser aplicados em investimento nos negócios. Portanto, mesmo que a empresa tenha um lucro maior em algum mês, você deve retirar apenas aquele valor que você estabeleceu do seu prolabore. Então, depois que você fizer lá, que tiver bonitinho o lucro da empresa, você vai sempre colocar um valor fixo para prolabore. E o que superar isso, você deixa para investimento, reservas financeiras. Porque quando você mistura a sua conta com a conta da empresa, você pode estar condenando a sua empresa a um fracasso. Outro erro que acontece é quando o empreendedor não separa a sua conta bancária da sua conta pessoal jurídica. Hoje é tão fácil você fazer uma conta jurídica, tá cheio de bancos aí, cheio de fintechs, bancos digitais, que fazem a sua conta de pessoa jurídica muito rápido. Então, o caixa do teu negócio ele não pode ser considerado como uma reserva financeira para pagamento de despesas pessoais. O pagamento das suas despesas pessoais é o seu salário, é o seu prolabore. Esse cuidado é importante para não prejudicar a saúde financeira da sua empresa. Outro erro que eu vejo é não registrar todas, eu digo todas, as saídas e entradas da sua empresa. Seja uma água de 500 ml que você compra, seja o estoque de produtos que vai servir de complemento para o teu mês. Você não pode, de forma nenhuma, deixar de registrar essas entradas e saídas, porque a gestão financeira eficaz depende desse registro, por menores que sejam os valores. Isso significa que até mesmo alguma coisa que você precise retirar o dinheiro ali na hora para comprar, seja uma caneta, tem que entrar na sua planilha ou no seu aplicativo de gestão financeira. E aí nós vamos chegar já já nessa parte do controle de como fazer a gestão financeira. Então, dessa forma, o dinheiro na conta do banco, ele precisa coincidir com o valor disposto na gestão. Assim, o empreendedor tem o controle total sobre os seus orçamentos. E outro erro é não criar uma reserva financeira. Imprevistos acontecem a todo momento. Uma ameaça, alguma coisa. Nós, por exemplo, estamos vivendo em momento de pandemia. Você precisa se reinventar. Então, um negócio, ele precisa estar prevenido financeiramente. Caso contrário, ele pode comprometer o fluxo de caixa por meses. Alguma coisa, um gasto errado, algo que você fez a mais,
um desperdício, ele pode comprometer o teu fluxo de caixa por mês e você ter que ficar pagando essa conta durante meses. E isso, no longo prazo, pode causar a falência da empresa. Por isso, é fundamental você criar reserva financeira a partir desse planejamento financeiro que você faz, tanto para pagar despesas urgentes, como para ter capital a fim de investir, incentivar o crescimento do negócio. Se você não estabelecer os objetivos financeiros, você pode ir em direção ao fundo do poço. Então, um dos erros mais comuns também é você não estabelecer esses objetivos. A falta desses objetivos faz com que o empreendedor não tenha uma definição clara do que ele pretende alcançar. Ele não tem um norte, ele não tem um caminho a seguir. Então, é possível traçar um plano de ação consistente desde que você estabeleça metas financeiras, meta de quanto eu preciso ter no final do mês e, claro, já tirando o teu salário. Olha, eu estou frisando muito essa questão do Prolabore, porque é o que eu vejo acontecer demais. As pessoas pensam que o dinheiro da empresa é o dinheiro delas. Isso não pode acontecer. Isso é um erro comum. Então, com base na situação financeira da sua empresa, você precisa criar objetivos de curto, médio e longo prazos. Estamos então chegando ao nosso último tópico. Nós já vimos o que é gestão financeira, quem faz essa gestão financeira, os elementos, os erros ao fazer a gestão. E agora nós vamos entrar no como fazer essa gestão financeira. Agora que você está familiarizado com os erros mais comuns na gestão financeira, nós vamos agora acertar. Nós vamos falar sobre passos de como fazer a sua gestão financeira. Então, vamos lá. Organize as contas. Se as suas contas e as da empresa andam juntas, faça essa separação o quanto antes. Cobrir despesas pessoais com o caixa do negócio e vice-versa pode prejudicar demais a sua organização e você vai acabar perdendo o controle das suas finanças. Depois, defina o seu Prolabore, o seu salário, para que você mantenha o controle dos seus recebimentos em dia. Acompanhe as entradas e saídas para que tudo flua bem, sem que você precise intervir com o dinheiro do seu próprio bolso, que nós já batemos muito contra aqui. Você não pode fazer essa mistura. E para completar essa organização, é fundamental você ter o fluxo de caixa sempre sob controles, categorizar os seus custos, monitorar o seu desempenho financeiro. Então, entenda, nós vamos falar um pouco mais sobre esses cuidados nesses próximos momentos. O primeiro ponto que nós vamos falar é sobre o fluxo de caixa. A gestão financeira eficaz, ela não existe sem esse controle de fluxo de caixa. Você precisa registrar todas as entradas e saídas, todas. E isso é uma etapa fundamental para você saber quanto dinheiro disponível você tem, o seu saldo. Então, a partir daí você consegue fazer projeções de receitas e despesas num determinado período. E aí eu te digo, se caso você vai fazer uma projeção, que ela seja de pelo menos 3 meses para frente. Por isso que você precisa manter obrigatoriamente esse seu controle atualizado. Fazendo isso, você também consegue estimar o saldo do teu caixa para o futuro, para que você consiga decidir melhor os próximos passos que você vai dar. Planejar os seus investimentos e garantir que você não vai se endividar a ponto da empresa não conseguir pagar. Então, é obrigatório você manter o controle atualizado. Você precisa criar estimativas de saldo do teu caixa para o teu futuro, porque isso permite você tomar decisões assertivas, planejar o que você pode investir, o quanto você pode crescer, garantir também que a sua empresa não dê um passo maior do que a perna e não vá contrair dívidas que você
não vai conseguir pagar. Próximo passo é você classificar os seus custos em fixos e custos variáveis. Por quê? Aquele custo fixo é o que não muda de acordo com a quantidade de clientes que você atende. Só um exemplo. Por exemplo, o aluguel do teu ponto. Se você atende um cliente e no outro dia você atende 10, ele vai mudar? Bem, provavelmente a resposta vai ser não. O aluguel ele vai permanecer o mesmo valor, independente da quantidade de clientes que você vai atender na sua estética. Então, ele é classificado como um custo fixo. Ele independe da quantidade de clientes que você atenda. Já o custo variável, ele é totalmente ligado à quantidade de clientes que você vai atender, à quantidade de faturamento da tua empresa. Por exemplo, tenho certeza que se a sua água não for água de poço, né? Se você pagar por ela, se você atende um carro num dia e você atende 10 no outro, é muito provável que você, no dia que você atendeu um, você gastou menos água do que no dia que você atendeu 10. No dia que você atendeu um, você gastou muito menos produto do que no dia que você atendeu 10. E provavelmente você também ganhou menos. Então, por isso que eu chamo de custos variáveis, porque ele varia de acordo com o crescimento da tua demanda, o crescimento dos teus serviços. E um outro ponto que eu queria falar é sobre o uso da tecnologia. Hoje em dia, nós temos aplicativos, nós temos o bom e velho Excel. Então, o uso da tecnologia, ele não pode ser restrito, você não pode achar que o uso da tecnologia ele é restrito para grandes empresas. Você hoje tem plataformas no seu próprio celular que facilitam o controle e centraliza todas as informações em um único local. Por exemplo, você vai preencher alguns dados, você precisa preencher em planilhas e aí criar esses relatórios. Então, com isso, você vai perceber que o seu controle diário de fluxo de caixa e as análises de informações financeiras vão ficar muito mais fáceis na prática. Com o uso da tecnologia também, você pode fazer um acordo, vamos dizer aí que você receba no cartão de crédito, você também pode fazer um acordo para enviar links de pagamento automaticamente para os seus clientes, acompanhar o que ainda está faturado, que está pendente, conferir esse saldo e colocar sempre acompanhando isso no seu fluxo de caixa, que é a principal ferramenta que você vai utilizar. Esse é o melhor jeito de evitar falhas e facilitar os seus recebimentos, sejam eles quais forem, seja via cartão, Pix, seja da maneira como você já se planejou para receber. Ou seja, dessa forma você pode aumentar o seu faturamento sem precisar expandir os esforços seus e, de repente, quando você estiver maior, de uma equipe financeira. E aí, a dica final é você acompanhar esse desempenho financeiro. Toda empresa, todo mês, para eu saber a estratégia que eu vou aplicar no mês seguinte e para saber se aquilo que eu planejei, se aquilo que eu executei, quais foram os impactos que eles causaram. Quanto de crescimento eu tive em nome de uma estratégia adotada e aquela estratégia me gerou ou não lucros. E aqui eu vou falar um conceito, dar uma dica aqui para vocês, certo? Então, nós vamos continuar o nosso tópico de como fazer a gestão financeira. Aqui eu trouxe um exemplo. Se eu tenho meus custos em geral, todos eles, certo? Soma todos de R$2.000 por mês e eu trabalho durante 20 dias, olha aí a importância dos dias em que você trabalha. Eu posso calcular um mínimo diário para que eu consiga ter algum lucro. O meu mínimo diário eu preciso dividir
os meus custos dividido pela quantidade de dias úteis, quantidade de dias que eu trabalho. Nesse caso aqui, para esse exemplo, que nós usamos 20 dias, basta eu dividir 2.000 por 20. Então, eu preciso colocar para dentro do meu negócio, eu preciso receber pelo menos R$100 por dia, caso eu trabalhe os 20 dias. Se eu trabalhar menos, a tendência é que esse número aqui vai aumentar. Então, fazendo esse cálculo, eu consigo ter o norte de quanto eu preciso faturar por dia, de quanto é a minha meta diária, para que eu tenha o mínimo de lucro possível. Outra dica que eu vou dar aqui, gente, é um aplicativo que você pode encontrar na sua Play Store, que é o MoneyWise. É um aplicativo gratuito que você pode estar baixando aí para o seu celular. Ele também tem a versão paga, mas nós vamos falar aqui sobre a versão gratuita. Esse aplicativo ele permite que você registre todas as suas despesas e todas as suas entradas ou receitas, certo? Então eu vou aqui mostrar um exemplo de despesa aqui. Vamos colocar aqui a água, por exemplo. Pronto. Eu coloquei aqui água de garrafão. Aqui onde seleciona a categoria, nós vimos lá atrás que nós precisamos categorizar todos os nossas receitas e nossas despesas. Eu venho aqui e seleciono a categoria. Se ele já me dá um mix de categorias como sugestão. Caso eu não encontre aqui uma, eu posso vir aqui em editar categorias. Esse xizinho é para caso eu queira excluir alguma categoria. Caso eu não queira excluir nenhuma, eu venho aqui em nova categoria e vou nomear essa nova categoria. Que eu vou nomear aqui como é água de beber, vou colocar como água de consumo, tá? Consumo. Salvei. Posso aqui fechar. E aqui ela já automaticamente vai aparecer em água de consumo para que eu possa escolher. Vamos colocar aqui um valor hipotético. Vou colocar aqui que foi R$10. Aqui está como despesa. Basta eu clicar agora aqui em salvar. Já foi salvo. Nessa opção eu tenho, por exemplo, uma lista de tudo o que eu gastei. No caso aqui, ó, por dia, quinta, 23 de junho, água de garrafão registrado como água de consumo, R$10, ele já desconta da minha conta que eu cadastrei anteriormente. No gráfico, aqui, como eu só tenho uma despesa que eu lancei, ele me dá aqui 100% de água de consumo. Só que à medida que eu vou colocando outras despesas, como aluguel, como compra de produtos, enfim, quaisquer outras despesas, ele vai me dando um gráfico de percentual onde eu estou gastando mais. E aqui em contas é onde eu cadastro a conta que eu quero controlar. Basta você pegar a sua conta bancária. Você coloca aqui a sua conta bancária e coloca o saldo que tem nela. E à medida que você for gastando dinheiro, né, sua conta bancária ou o caixa que você tem lá na empresa, né, lá dentro de algum cofre que você tenha, você também pode colocar aqui no fato de criar conta. Vamos colocar aqui como caixa transitório, que é o caixa que eu coloco lá. O ideal é sempre você estar depositando seu dinheiro no banco ao final do dia, tá? Por isso que eu vou colocar como caixa transitório. Vamos dizer que eu tenho lá no meu caixa, no meu cofre, eu começo aqui com R$1.000 e aí eu salvo. Observe que ele já soma aqui embaixo o caixa transitório, que é o que tem lá, com o caixa da minha conta bancária. Então, ele vai me dar aqui todo o meu saldo, que agora é de 5.990, porque eu gastei R$10 com água. Do mesmo jeito,
eu posso registrar uma venda que entre. Por exemplo, chegou um carro para eu fazer um serviço. E aí eu vou colocar aqui Gol, que é o carro. Seleciono a categoria, eu vejo se eu tenho aqui, ó, olha, eu tenho aqui receita, ó. Clico aqui em receita. Vamos dizer que eu cobrei o serviço desse Gol R$150. E aqui basta eu clicar em cima, ele já vira de despesa para receita. Cuidado nessa hora, viu, gente? Não vamos registrar receita como despesa, nem despesa como receita, que isso corre o risco de eu gerar um saldo que não existe. Então eu venho em salvar. Agora, ó, basta eu vir aqui para contas e já aumentou os meus R$150 que eu tenho que ter lá no meu caixa. Portanto, agora eu tenho R$6.140. Esse aplicativo deixa na tua mão o controle da tua estética.